O país atravessa um momento decisivo. O futuro econômico e social será traçado no presente e passa pela necessidade da nova Previdência. A reforma vai modificar todo o sistema e precisa englobar também estados e municípios. Porém, deputados têm feito pressão para modificar o texto, colocando em risco o resultado final da reforma da Previdência. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o economista José Rita Moreira. Em São Carlos, o mestre em instituições e organizações Vitor Oliveira. E em Franca, o especialista em previdência Theo Maia. Vamos começar aqui por Ribeirão Preto, conversando com o economista José Rita Moreira. Para o senhor, uma análise que seria interessante nós apresentarmos a quem está nos acompanhando. Afinal de contas, se a gente não fizer uma reforma da Previdência que mexa no Estado em cima, mexa no Estado aqui embaixo e no município, nós vamos fracassar. Existe essa necessidade que todos sabem. Existe também a vontade política. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto Ribeiro, a todos que estão nos assistindo. Olha, você disse muito bem. Eu acho que não faz sentido fazer uma reforma capenga ou parcial e comprometer aí os municípios e os estados com essa questão da Previdência. Até porque, Roberto, você sabe que a expectativa de vida nos anos 60 era 54 anos. Hoje nós estamos com 77, chegando a 80 anos. Ou seja, são 20 anos a mais de aposentadoria que tem que se pagar. E as bases de alimentação não se alteraram tanto assim. Então, no fundo, sim, é um problema generalizado que todas as instituições, tanto públicas quanto privadas, têm. E, lamentavelmente, eu acho que por uma visão eleitoreira ou para não ficar mal em suas bases, os deputados estão tendentes aí a retirar estados e municípios dessa grande investida que se está fazendo em prol do país, que fatalmente vai comprometer, ele vai transferir para que os estados façam suas próprias reformas, e aí nós vamos ter uma situação diferente em cada estado, uma situação de aposentadoria diferente em cada estado, o que é muito ruim, porque nós temos que ter um padrão único. Então, sim, nós temos um funcionalismo público bastante grande, tá, em todo o país. Eu, como já fui secretário, posso dizer que você tem pessoas extremamente comprometidas lá dentro, mas tem muitos também que estão lá mais em busca de benefício próprio e assim por diante. Então, isso é um grande risco. Eu acho que a questão da Previdência, indiscutivelmente, precisaria ser nivelada de uma forma geral, uniforme para todas, para que aí sim a gente tenha resgate a questão de justiça e permita realmente que o país volte a crescer. Eu vou agora até São Carlos, mestre em instituições e organizações, Vitor Oliveira. Para a gente entender as necessidades que nós temos nos 3 níveis, há necessidade clara de fazer uma reforma previdenciária que não dê privilégios mais para ninguém. Pelo contrário, cortar privilégios. Agora, para cortar privilégios, precisamos da cooperação de todos, inclusive da sociedade civil. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, realmente, a reforma da Previdência ela tem que sim incluir os estados e os municípios. São os que mais estão tendo problemas já e vão ter mais problemas ainda. O déficit daqui até 2060, calculado só para os estados, nos seus regimes próprios, é de 4,6 trilhões de reais. Ou seja, se nada for feito, a gente vai ver cada vez mais os recursos dos estados que poderiam ser usados para melhorar serviços públicos, fazer investimentos, manutenção de estradas, de pontes, sendo deslocados para pagar benefícios previdenciários. Alguns estados hoje, como por exemplo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, já gastam quase 25% ou 30% da sua receita corrente líquida só para cobrir o déficit da sua própria previdência. É uma situação insustentável e que vai necessitar de muita articulação política, vai precisar vencer resistências, porque é evidente que se você tirar estados e municípios, você diminui algumas resistências, pode ser até que facilite a aprovação do projeto lá no âmbito federal. Mas, em consequência, a gente vai ter que discutir em cada assembleia, em 27 assembleias legislativas
e mais em 1.100 câmaras municipais de prefeituras que possuem um regime próprio de previdência, uma reforma previdenciária. Isso vai ser insustentável e a situação tende a se agravar. Vou agora até Sertãozinho. Professor do Instituto Federal de São Paulo, Rafael dos Anjos. Rafael, a reforma da Previdência é um consenso hoje na sociedade. Todo mundo sabe que tem a necessidade. Todo mundo sabe também que o negócio está errado quando você faz um grande cabide de emprego nas 3 esferas do Estado. Agora, para combater isso aí e cortar privilégios, há necessidade da participação de todos. Estamos tendo a participação de todos? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. A participação, a sociedade já chegou ao consenso, como você mesmo disse. Não dá mais para discutir se precisa ou não da reforma da Previdência. A gente já está com o doente que precisa ser feito. A população precisa pressionar que isso aconteça rápido. E quem vai ser prejudicado se ela não for feita vão ser as pessoas que têm menos renda, ao contrário do que alguns pregam. Quem tem menos renda que vai ser prejudicado, porque o governo não vai ter dinheiro para pagar as contas. A gente está falando de uma caixa d'água, para você que está em casa nos ouvindo. A caixa d'água, basicamente, ela tem 2 sistemas. Ela tem o sistema de entrada de água e a saída de água nas torneiras, nas descargas. O que a gente está vivendo hoje é as descargas, as torneiras estão abertas. A gente precisa enxugar essas torneiras. Não adianta a gente discutir outras coisas enquanto não fechar as torneiras, porque senão a caixa d'água vai esvaziar e não vai ter água para ninguém. Então, o momento que a gente está na questão da Previdência é extremamente crítico. E a gente também precisa discutir a forma de encher essa caixa d'água, porque ao longo do tempo a caixa d'água era pequena, você tinha poucas pessoas aposentando, até porque a população era nova, não envelhecia tanto como hoje, e você não tinha necessidade de aposentar, então a pessoa ia contribuindo, não tinha para que destinar. Então foi muito água que também saiu pelo ladrão da caixa d'água. Agora o que a gente tem que fazer é, ou essa geração nossa corrige isso, ou quem vai pagar somos nós e as gerações que estão vindo para o futuro. Então é urgente que todos participem e que cobrem o seu político para que apoiem essa reforma da Previdência. Boa Franca, agora especialista em Previdência, Theo Maia. Theo, a gente sabe que na hora do pega para capar, o político está pensando no ano que vem. Ano que vem é ano de eleição, vamos ver esse negócio direito, não quero mexer na minha base, quero fazer média com a minha base. Agora, quem não tomar uma posição consequente agora, estará comprometendo geração em cima de geração. Até quando essa inconsequência pode ser combatida? Boa tarde a você. Muito boa tarde, Roberto, a todos os debatedores, todos que acompanham o nosso Jornal da Clube. Olha, o comprometimento está aí. Não longe de fazer qualquer re-ratificação da fala dos que me antecederam, eu só quero lembrar que nós não temos apenas mil regimes próprios de previdência dos municípios. Nós estamos colados em 2.400 regimes próprios. Num total de 5.000 e poucos municípios, nós temos aí mais que 1/3 de municípios hoje com esse problema gravíssimo. E não se fala dos municípios, Roberto, não se fala. Os prefeitos não dão as caras, os vereadores talvez não tenham acordado para a relevância desse assunto. E nós pegamos de quinta para sexta-feira um bando de demagogos, a expressão é essa, me permita copiar você, Roberto, nessa espontaneidade de conversa, não é? Eu vejo que os nossos governadores do Nordeste, eles estão sofrendo de bócio, eles têm papo, estão com problema de hipertiroidismo, só conversam, só demagogia. Eles trazem para uma carta deles isolada, os 9 do Nordeste, volto a dizer, para trazer, então, informações díspares, totalmente incompatíveis com a reforma da Previdência, para ficarem bem na fita no Nordeste, do meio do mapa para cima, deixando toda a bronca do meio do mapa para baixo. Como se o próprio Centro-Oeste, Sul-Sudeste pudessem continuar sendo locomotiva. Mas então vamos lá. É preciso lembrar que reforma política é necessária, tributária é necessária, política é necessária. Agora, trazerem nessa pseudo-carta
carta, nessa falsa carta, problemas relacionados ao BPC, aquele que depende da Lei Orgânica da Assistência Social, sejam deficientes, sejam idosos maiores de 65 anos, extremamente pobres, cuja renda per capita em família não ultrapasse 1/4 do salário mínimo, pedir desconstitucionalização de assuntos previdenciários. Por favor, esse assunto está afeto à União, somente a União, isso é constitucional, pode legislar em assuntos que dizem respeito à Seguridade Social. Seguridade Social, portanto, muito mais que previdência, envolve assistência social e envolve saúde pública. E também falar de outros assuntos que dizem respeito ao sistema de capitalização, vamos devagar com o andor, o santo é de barro, então é preciso ter menos discurso, é preciso trazer, sim, governadores comprometidos, mas também os nossos prefeitos e as câmaras municipais para que adotem postura consentânea, que traga resposta efetiva para a nossa realidade. Não há mais caixa para tanta demagogia. Volto a Ribeirão Preto, economista José Rita Moreira. O senhor tem uma experiência internacional, o senhor já viveu fora do Brasil, o senhor sabe como é possível você fazer uma economia caminhar dentro das suas limitações. O senhor também sabe que é difícil a gente pegar naquilo que está acontecendo com o Brasil. A gente está ficando velho, país de velhos, não temos novos e depois a geração que vai chegando vai ter que manter a que está saindo do mercado de trabalho. Agora, como é que a gente trabalha isso também quando a gente mexe com a burocracia estatal, que é a que tem mais força política para pressionar? Pois é, Roberto, você disse bem. O Brasil tem algumas coisas que realmente só acontece aqui. O volume de privilégios que se somam, que se acumulam, tá, mediante uma visão de miopia de gestão administrativa e pública, normalmente os governantes, infelizmente, pensam a curto prazo, pensam nos 4 anos. Então, inserem alguns benefícios, alguns bônus, que isso vai estourar lá na frente, mas já não é mais a gestão deste governante ou desse prefeito, então tudo bem. Então, essa miopia administrativa que nós temos no serviço público, infelizmente, provocou a situação onde nós nos encontramos agora. Então, ou seja, a coisa vai se acumulando, agora estourou. Agora não tem como jogar para frente. Então, tem que ser resolvido. E eu estava reparando bem os demais comentaristas aqui junto comigo, não é possível que só nós tenhamos essa mesma opinião. Não é possível que os serviços públicos, que os políticos nossos não enxerguem dessa forma como nós estamos esclarecendo aqui de uma maneira tão transparente os problemas que estamos vivendo em função disso. E como você disse bem, em outros países, uma série de benefícios que se instalaram aqui e se perpetuam, não existem. Para começar, essa questão, por exemplo, da estabilidade, que permite que o funcionário se sinta confortável no desempenho de suas funções e ninguém vai mexer com ele e se aposenta muito cedo. Eu tenho amigos, gerentes de bancos, tenho amigos também do serviço público, se aposentam antes dos 50 anos de idade e por volumes significativos que eu falo, a pessoa deveria ter vergonha desse tipo de coisa aí. Mas é legal, tá bom, é legal, mas é imoral no momento como nós vivemos agora. Enfim, não adianta falar do passado, vamos falar daqui para frente. Sim, precisamos focar nesse objetivo que nós estamos. Acho que os serviços de imprensa têm feito um trabalho excepcional, a Clube aqui principalmente, a Bandeirantes de maneira geral. Eu acho que é isso, acho que temos que manter o foco, nos fortalecermos cada vez mais e brigar para que realmente essa reforma aconteça para o benefício dos nossos filhos e dos nossos netos aí. São Carlos, agora mestre em instituições e organizações, Vitor Oliveira. Ô Vitor, para a gente entender, quer dizer, você tem lobbies de todos os lados aí tentando interferir nesse momento, é o momento que você tem que mudar efetivamente o regime da Previdência Social. Agora, nós precisamos também de entender que se a gente não tiver uma sociedade política consequente, o outro lado, o lobby, vai vencer e vai pagar todo mundo. O lobby tem peso demais nesse debate que está sendo estabelecido? Sem dúvida, Roberto. Não só o lobby de corporações, principalmente corporações do serviço público, como também, como já foi citado aqui, o caso dos governadores, de alguns parlamentares, algumas lideranças políticas,
há também toda uma questão ideológica e com vistas já nem à próxima eleição de 2020, mas à eleição de 2022, né, numa tentativa de desgastar o governo e inviabilizar o governo para que ele perca popularidade e quem hoje está na oposição volte a assumir o poder, que é o caso de alguns governadores do Nordeste, um deles já até se coloca como pré-candidato à presidência. Então, realmente, para conseguir vencer esse lobby, só com muita pressão de redes sociais, só fazendo o debate, esclarecendo os dados, tirando os espantalhos que eles sempre tentam colocar, vendendo soluções mágicas, soluções fáceis, querendo dizer que o problema não está com eles, não é da Previdência, o problema está em outro lugar, sendo que não existe isso. E acho que é fundamental que a população tome consciência que a maior parte possível de autoridades, de prefeitos, vereadores e de todos que puderem influenciar o debate público de alguma forma se posicionem e mostrem o quão é importante, tanto para o governo federal quanto para estados e municípios. Só para dar um exemplo, em 2017, no estado do Rio de Janeiro, o déficit da Previdência foi de quase 20 bilhões de reais. Em 10 anos, quando houve aquele esquema do ex-governador Sérgio Cabral, que tinha diamantes e tal, ele desviou ao longo de 10 anos 500 milhões. Ou seja, seriam necessários 40 esquemas iguais ao do Sérgio Cabral para bancar um ano de déficit da Previdência do Rio de Janeiro. Ou seja, a situação ela é muito complicada e exige que tenhamos responsabilidade para poder guiar as futuras gerações. Boa, Sertãozinho. Agora, professor do Instituto Federal de São Paulo, Rafael dos Anjos. Rafael, o que a gente pode pensar em termos de previdência para daqui a 30 anos, por exemplo? Que tipo de previdência vem aí sem dar privilégios, equiparando tudo e todos? Ou há necessidade da gente fazer o meio termo? Vamos lá para a capacitação ou não? Ficamos aqui aonde, afinal de contas, nós podemos entrar para não ter essa diferença imensa que nós temos. Muitos ganhando pouco e poucos ganhando muito. Qual que é o trabalho a ser feito? Olha, o trabalho que tem que ser feito, professor Roberto, justamente é corrigir essa existência de dois sistemas. Não faz o menor sentido para uma sociedade você ter um sistema para o setor público e um outro sistema de previdência para o setor privado. Qual que é a lógica? Um cidadão no setor público, ele vale mais do que um cidadão no setor privado? Não faz o menor sentido isso. As pessoas são iguais, não é isso que a nossa Constituição fala? Então, que ela trate igualmente as pessoas. Não tem qualquer razão de ser uma diferença das pessoas. Por que eu trabalho no setor privado, eu tenho que me aposentar com menos do que quem trabalha no setor público? Então já passou da hora da gente corrigir esses erros históricos que existem em nossa legislação e fazer um regime único da Previdência. Todos nós somos brasileiros e todos nós temos que ter direito e dever ao mesmo regime de Previdência. Se a gente pensar daqui a 30 anos, a gente está falando de uma expectativa de vida do cidadão cada vez aumentando mais. Você vai ter novos medicamentos, novos tratamentos médicos, uma alimentação mais adequada, um estilo de vida que, se a gente melhorar, vai aumentar a expectativa de vida. Então a gente tem que pensar que nova sociedade a gente vai ter aí. Será que essa lógica do regime de previdência que foi nos passado, que quem está na ativa vai bancar quem está na inativa, funciona nessa nova pirâmide? Cada vez mais você vai ter pessoas mais se aposentando com mais idade. Então a gente tem que pensar que novo mundo que a gente tem aí pela frente. E talvez até questionar como será que a gente vai ter a previdência daqui a um tempo, ou será que ela vai ter que ser privada? A gente vai ter que partir para complementações de previdência privada, como já acontece em outros países, e não tem nada de errado nisso e funciona muito bem, obrigado. É isso que a gente precisa parar, de ter uma dependência excessiva do Estado. O Estado no Brasil quer fazer tudo. E toda vez que você quer fazer tudo, você não faz nada bem. Então você tem que focar no essencial, que é a carta dos governadores. Quer resolver esses problemas? Tem que resolver saúde, educação e segurança pública. O que for além disso tem que passar para a iniciativa privada. Não dá para o Estado querer fazer tudo. E ainda assim tem setores que a execução precisa ser privada. Porque também a saúde hoje, só a execução pública ela não funciona mais. Então, se a gente quer ter uma qualidade
para essa geração que está vindo aí, a gente tem que fazer essa reforma da Previdência hoje e tomar as medidas cabíveis para que não ocorram novos privilégios com o passar do tempo. Porque é sempre tentador para um político prometer benefícios sem ter arrecadação para isso. É muito fácil prometer as coisas com dinheiro alheio. E eu acho que hoje o cidadão não aceita mais esse tipo de coisa, não aceita mais uma politicagem barata que promete as coisas sem ter recurso. Então o cidadão quer saber de onde está vindo, porque nada é gratuito, não existe almoço grátis. É imposto, é tirado da população, por isso que se chama imposto. Boa Franca agora, especialista em Previdência, Theo Maia. Theo, até aqui a gente está tentando conversar claramente a respeito da necessidade da mudança no regime previdenciário. Agora, já é hora também de começar a debater, a discutir o futuro do regime previdenciário? A quem vai interessar? Interessa à sociedade como um todo, né, Roberto? O detalhe todo é que nós temos a turma que está mais para Pilatos, não é? Se eu dissesse que era Barrabás, também seria coerente, porque não é possível que Barrabás nunca tenha lavado as mãos. Pega aí um deles, o Arthur Lira, lá de Alagoas. Ele é o líder do Centrão, sujeito metido até a cabeça na Lava Jato, é paladino da moralidade. É ele quem está dizendo que está correndo risco a reforma da Previdência caso o governo Bolsonaro insista, persista, continue a exigir a presença de estados e municípios na PEC 06 de 2019, que é a PEC da Previdência. Então, olha só quem são os porta-vozes. E aí começam a aparecer alternativas como que salvadoras. O presidente da Câmara Federal, o Rodrigo Maia, não é? Ele já insinua que pode apresentar dentro da PEC uma disposição legal, uma disposição constitucional em que vereadores, prefeitos, portanto, deputados estaduais, governadores, portanto, possam legislar, adequando os seus regimes previdenciários, regionais e municipais, por meio de leis ordinárias. Eu até acho que, como advogado, é um caminho mais tranquilo. Mas o que significa isso? Rateio de custo eleitoral. Rateio de desgaste eleitoral. Mas a GENI está aí. Não adianta eles acharem que o Congresso não é a GENI. Todo mundo tem que jogar merda nela mesmo. Porque essa é a situação que estamos metidos no Brasil. Nós temos deputados, temos senadores que ficam brigando entre eles, praticam fratricídio eleitoral diante das câmaras e depois vão para as melhores churrascarias do Brasil gozar na cara do povo brasileiro. É preciso ter opção. O governo não pode abrir mão da PEC propriamente dita. Mas cá entre nós, que prejuízo que pode haver a reforma da Previdência excluindo estados e municípios? Sejamos paradigmáticos, mas sejamos programáticos, sejamos realistas. Na medida em que nós excluirmos estados e municípios, numa última instância, o pepino vai sobrar para as câmaras e assembleias. E aí nós salvamos os dedos. Os anéis ficam para outra hora. Fechando, não dá para fazer vatapá sem botar pimenta. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o economista José Rita Moreira. Em São Carlos, o mestre em instituições e organizações Vitor Oliveira. E em Franca, o especialista em Previdência Theo Maia. Bem lembrado a história da GENI, música do Francisco Buarque de Holanda, muito interessante. Alfredo, que for decidido no Congresso tem que valer para todo mundo, Estado, Federação, município e seja mais lá. Se não for, não vale? Roberto, a história do Brasil diz que não é bem isso. É uma sucessão, uma sequência de adiamentos. Nós empurramos com a barriga, muito oportunamente lembrado em edição anterior. Esse é um primeiro ponto. O segundo lugar é que nós não somos um país revolucionário. Nós somos um país reformista. E um país reformista que, quando a água começa a subir, nós aprendemos a nadar. Mas é preciso que ela chegue num ponto que quase nos mate. E quase mate o país. Esses dois preceitos precisa ser considerado porque a reforma da Previdência ela é altamente necessária, mas ela não chega a ser suficiente para jugular o déficit fiscal que hoje está no centro da crise
brasileira, tida como recessão, mas que pode evoluir ou involuir para depressão. Há uma piada norte-americana que diz o seguinte: depressão é quando você perdeu o emprego. Agora, recessão é quando quem perdeu o emprego fui eu. É diferente. A depressão é do outro. Mas, na verdade, a economia depressiva amputa emprego e a primeira vítima é a Previdência Social. Na verdade, a reforma da Previdência, para se fazer essa reforma da Previdência, não existe bala de prata. Quer dizer, uma solução que toda sozinha resolve o problema da Previdência Social e o déficit de per si. Na verdade, a Previdência gira ao redor de 3 eixos. Ou pelo menos essa reforma oscila ao redor de 3 eixos. O primeiro é uma busca ansiosa de democracia. Democracia é o regime que busca a igualdade. Igualdade não é igualizar desiguais. Pelo contrário, é dar a todos o mesmo ponto de partida. Porque aí entra o insumo da competência e a matéria-prima do talento. Quem for melhor, chega primeiro. Aliás, esse é o dado que precisa ser conhecido de pronto. Mas democracia também é um regime que corta privilégios. E, na verdade, democracia pode ser definida como regime que amputa privilégios e busca constantemente a igualdade. E a Previdência Social brasileira, ela mostra de maneira nítida, de maneira clara, que a diferença que ela provoca na sociedade do país gera 2 tipos de cidadão. Um, que é o herdeiro da Casa Grande, para usar uma terminologia de Gilberto Freire. E a outro, que é o herdeiro da senzala. Senzalas são os aposentados pela Previdência Social. São os empresários e são os empregados, que cada vez que eles se aposentam, conforme vai fluindo o tempo, eles vão perdendo claramente a sua renda. E existe quem mora na Casa Grande. Essa é que tem que ter o ponto de partida para se buscar igualização e buscar um processo antidemocrático. É claro que democracia pode ser comparada numa metáfora como as dos dedos de uma mão. Eles não são iguais. Ela não seria igual para todos, mas também não são tão diferentes. Se nós tivéssemos um indicador de 2 metros, ele perderia de pronto a sua finalidade. Então, a busca da democracia é o primeiro eixo que se deve contar. O segundo é que a população está envelhecendo. E na medida que a população está envelhecendo, a vida média do povo cresceu e o bônus do aumento da longevidade, Roberto, acabou virando um ônus, que foi decretar a falência do sistema previdenciário brasileiro. Foi esse bônus que gerou um ônus. Eu sei que há um aparente paradoxo. Doxa é a ideia no grego e o para é o lado, que coloca em xeque a ideia. A ideia da igualdade chegou a ser subestimada no ponto de vista de ser colocada a nocaute pelo próprio regime previdenciário brasileiro. Então, esse ponto também tem que ser considerado devidamente. O terceiro eixo, em função da qual a reforma da Previdência pode voltar, é que passou a ser parte da cultura brasileira o funeral do empreendedorismo. Porque a cultura brasileira manda o jovem, a pessoa com uma idade média, querer ser servidor público. Ele não quer mais terminar o curso de Direito e abrir a sua banca de advocacia. Ele quer encostar no Estado. Essa é a cultura que estão matando o país, porque ele vai para o Estado. E o Estado tem que ter uma elite realmente, porque é o centro dos privilégios. Acontece de maneira nítida, entretanto, que esses privilégios acabam comprometendo a busca da igualdade. Eles têm que ser cortados. Você já tentou, meu caro telespectador, tirar osso de cachorro? Ele reage e te ataca. Então, esse é o dado. Um grupo menor, mas com consciência de direitos e deveres, principalmente dos seus direitos, ele acaba agindo no sentido correto, com mais força do que um grupo maior, mas sem meta determinada e sem uma consciência nítida. O Ho Chi Minh, o grande líder comunista, marxista,
vietnamita, ele dizia o seguinte: o soldado mais consciente em qualquer exército foi, será e será sempre o mais perigoso. Porque as ideias, o poder das ideias, quando ele divulga, acaba conscientizando o ser humano e a informação, que é a matéria-prima da consciência, acaba movimentando o ser humano, já que a consciência de limites é o poder da liberdade que o ser humano tem, só que trabalhando no setor privado, os melhores talentos, mercado é o local onde se transforma neurônios em riqueza, quando ele trabalha no setor privado, ele produz. Enquanto que se ele trabalha no setor estatal, ele muitas vezes tem cargos importantes, mas ele não está na linha de produção. A reforma da Previdência tem esses 3 eixos, e esses 3 eixos somados acabam levando para um cume importante a necessidade urgente de se fazer a reforma, porque o país não se conforma mais com a ausência de democracia plena e mais ainda com a ausência de república. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Golfeto. Muito obrigado pela sua colaboração, Alberto. Bom fim de semana para você. A você também, muito obrigado. Obrigado.